Então, gente, vamos começar esse webinar. Boa tarde mais uma vez a todos. Todos são muito bem-vindos. A conversa hoje é sobre LGPD, principalmente para contar um pouco para vocês o que a Benner está entregando para que vocês atendam a LGPD, né? Esse é o enfoque da conversa. O dia é muito interessante porque deve estar acontecendo a votação, se já não aconteceu no Senado hoje, do prazo, então tem toda essa confusão em relação à entrada da LGPD dela está valendo, né? Então, ontem a Câmara votou pelo adiamento para o dia 1º de janeiro de 2021, e a expectativa é que hoje o Senado vote também concordando com esse adiamento, porque a MP que está em vigor ela vence amanhã, né? Então, teoricamente, se o Senado não votar essa questão hoje, a partir de amanhã a LGPD está valendo. Então, não foi proposital a data dessa conversa, mas estamos todos nessa expectativa de ver o que vai acontecer com o prazo. Mas, pelo que eu estou acompanhando, a perspectiva é essa, né? Que entre em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2021, e eu acho que esse prazo aí tá bem legal. Eu sou o Wendy, eu hoje estou à frente da área de tecnologia da Benner. E por que é eu que estou falando com vocês? Porque a tecnologia ela faz a parte de base dos sistemas da Benner. E a gente tratou a LGPD nessa parte. Então, a solução que a gente está adotando para a LGPD nos nossos sistemas é a mesma para todos os sistemas, né? Por isso que eu estou aqui contando um pouco para vocês do que a gente está fazendo de LGPD. Beleza? Então, vamos lá. A primeira questão de LGPD, perdi meus controles aqui. Foi. A primeira questão de LGPD é a LGPD na Benner, né? E a gente, como todas as outras empresas, também está nessa jornada, também está fazendo o dever de casa para atender a LGPD. E aí a gente tem uma série de atividades. Isso aqui eu conto para vocês por dois motivos. O primeiro é que para os nossos clientes também, como a Benner é fornecedora, é muito importante saberem que a gente também está trabalhando para ficar aderente à LGPD, né? Faz parte, é um requisito para vocês, eu entendo também. E, em segundo ponto, porque a nossa jornada, a nossa jornada de atender a LGPD, ela tem tudo a ver com a jornada que vocês estão enfrentando, ela é bastante parecida, e na nossa jornada a gente percebe claramente os pontos onde o sistema é importante para o atendimento da LGPD, né? A LGPD ela vai bem além de sistema, ela tem muito a ver com a interação humana também, mas no passo a passo aqui a gente vai percebendo a necessidade de tratar algumas coisas nos sistemas. Então, como é que começou nessa jornada, né? Com um workshop para os colaboradores de conscientização, de esclarecimento do que é LGPD, depois a avaliação de conformidade com a LGPD da Benner, depois com a contratação e capacitação do encarregado de tratamento de dados pessoais, o DPO. E aí, quando a gente chega na parte de mapeamento, de entender onde a gente tem dados pessoais tramitando dentro da Benner, a gente já percebe essa questão de sistema. Quer dizer, uma boa parte dos dados pessoais tramitam dentro dos sistemas. E aí a Benner ela é usuária do seu sistema de RH, ela é usuária do seu sistema de RP, e para que a gente faça a nossa lição de casa, a gente precisa identificar e mapear claramente onde estão esses dados pessoais, né? Inclusive dentro dos sistemas. O próximo ponto é que o DPO ele tem a obrigação de entregar um relatório de risco, é um requisito lá da lei. E esse relatório ele precisa estar pronto, ele não pode ser feito quando ele for pedido. Para fazer esse relatório, o encarregado, ou eu vou em geral aqui chamar ele de DPO, gosto mais da sigla que foi adotada na Europa, né? Encarregado parece um nome meio antiquado, meio velho, por isso eu não gosto muito dele. Mas o DPO ele tem que entregar esse relatório de risco, e para montar esse relatório ele precisa também mapear onde estão os dados pessoais e entender qual é o risco que eles têm em cada ponto dos processos da empresa. Então, para montar esse relatório ele precisa saber dentro do sistema onde que estão
os dados pessoais e quem manuseia eles, quem tem acesso a esses dados. Depois vem política de proteção de dados. Para nós, como desenvolvedores de software, tem uma questão de a privacidade se tornar um requisito do projeto de qualquer nova solução, então o Privacy by Design, né? É um checklist de pontos de atenção para ser avaliado em cada novo desenvolvimento em relação à questão de dados pessoais, ao que trata a LGPD. Comunicação, capacitação e conformidade documental. Essa é a nossa jornada, tá? E a gente está seguindo nela. A gente ainda não concluiu a nossa jornada também, né? Eu acredito que muitas empresas também ainda não fecharam tudo e estão correndo aí para atender os requisitos. O meu entendimento é que a maioria não vai estar 100%, mas a gente tem que estar bem calçado no sentido de estar mostrando que está nessa jornada e que está fazendo o esforço possível para atender os requisitos, né? Eu não alinhei com vocês, mas a gente tem aí alguns recursos de perguntas, o QIA, onde vocês podem colocar as perguntas, e eu vou, na medida que eu vou passando, eu vou dar uma olhada nas perguntas para tentar responder elas dentro do contexto. Então, já vi uma pergunta ali. Em relação ao vídeo, a gente está gravando. A Priscila, do marketing, que estava aqui comigo, não sei se ela está aí ainda, ela está gravando o vídeo, eu creio que não tenha dificuldade nenhuma depois da gente compartilhar esse vídeo com vocês. Mas eu passo informações depois mais específicas, como a gente vai fazer o compartilhamento desse vídeo. A ideia é justamente publicar ele, para que também quem não teve a chance de participar da conversa hoje possa assistir o vídeo depois, tá? Vamos adiante, mas o LGPD na Banner é pouco relevante para vocês. O que importa para vocês de verdade é a LGPD nos sistemas da Banner, o que a gente está fazendo, certo? E aí o primeiro ponto é o mapeamento dos dados pessoais e sensíveis. Isso quer dizer, onde a gente tem dados pessoais e sensíveis dentro do sistema da Banner, né? E a gente fez esse mapeamento em nível de tabelas e campos, bem especificamente onde tem armazenado dados de pessoas, mas também quais são os relatórios que contêm esses dados pessoais sensíveis, cubos, consultas, grids, né, algumas outras coisas aí. Quer dizer, onde eu no sistema Banner visualizo ou tenho acesso a dados pessoais, isso foi mapeado, tá? Mapeado em todos os sistemas. Esse mapeamento é a base para o encarregado fazer o relatório de risco dele. Então, aqui já ligando com o primeiro requisito legal lá. O DPO ele precisa dizer onde estão os dados pessoais e qual é o risco deles. Então, o que a gente entrega olha, eles estão nessas consultas, nesses relatórios, nessas tabelas, né? E daí, pelo sistema de segurança, você já pode fazer um mapeamento de quem tem acesso a isso também. Categoriza os dados nesse mapeamento entre pessoais e sensíveis. Dados pessoais, a gente mapeou exclusivamente os dados que identificam a pessoa, que identificam o titular, né? E aí, para quem está acompanhando a lei aí, é o CPF, o telefone, o e-mail, o nome do pai, da mãe, até a data de nascimento ajuda muito a identificar a pessoa. Essas são as coisas que a gente mapeou de dados pessoais que identificam. Tá? Mais para frente vocês vão entender por que a gente precisa mapear só isso. E também as questões sensíveis. Aí a lei é bem específica quanto a quais são os dados sensíveis, né? Por exemplo, salário não é um dado sensível, mas a origem racial, étnica, religião, opinião política, religião, dados de saúde, em geral, coisas que podem levar a pessoa a ser discriminada, né? Orientação sexual não está nessa lista aqui, mas também é um dado sensível. E a gente também mapeia esses dados, né, separando um do outro. Como isso chega para vocês? Na forma de um relatório de sistema. Tá? Então, aqui está um exemplo desse relatório. É uma listagem mesmo. Ó, na tabela SAM matrícula, isso aqui é um exemplo do saúde. Na tabela SAM matrícula eu tenho CID, eu tenho CPF, o CPF é um dado pessoal, a data de adoção, um dado sensível e aí vai. Tá? E aí, para um beneficiário eu tenho, para uma matrícula eu tenho beneficiários, depois eu tenho dados de monitoramento encadeados.
É simplesmente uma listagem de onde estão os dados pessoais. Dados pessoais em tabelas, em relatórios, cada parte é listada nesse relatório. Esse relatório, ele é vivo, tá? Ele é emitido a partir de um mapeamento que está no banco de dados. E ele evolui à medida que o sistema é atualizado nas versões. Então, a gente fez um mapeamento, mas esse mapeamento ele pode tanto ser incrementado à medida que a gente for liberando novas versões com coisas que a gente originalmente não tenha percebido, que tem dados pessoais, por exemplo, mas também à medida que o sistema vai evoluindo, à medida que ele vai tendo novos dados pessoais ou novos dados sensíveis. Cada vez que vocês atualizam os dados, esse conjunto de mapeamento é enviado e o relatório já apresenta o que tem mapeado naquele momento, beleza? Então ele vai evoluindo, ele vai sendo atualizado. E o outro ponto importante é que ele pode ser complementado por vocês. Então, a Banner pode entregar, por exemplo, que na tabela, usando RH de exemplo, tá? DO funcionários tem dados pessoais, bem óbvio, tem CPF, tem nome e tal, mas lá tem um campo observação. Esse campo observação, em tese, não tem dados sensíveis, não tem dados que identificam a pessoa. Mas se vocês estão usando esse campo de observação para algo que vocês consideram sensível ou que identifique, né, estão fazendo um uso desse campo que não foi previsto originalmente no sistema, vocês podem ir lá e mapear esse campo, sendo que ele também contém dados pessoais ou sensíveis. Da mesma forma, se vocês customizaram o sistema, acrescentaram campos ou tabelas mesmo, ou relatórios que vocês tenham feito, vocês também podem adicionar um mapeamento. E esse mapeamento, como outras coisas na Banner, ele suporta customização em camadas e à medida que o sistema é atualizado, isso não é perdido, isso é mantido. Tá? Então, o mapeamento que a Banner faz é uma coisa, e vocês podem complementar ele, e a hora que o mapeamento que a Banner entrega é substituído, esse mapeamento que vocês acrescentaram, ele é mantido lá intocado. Ok? Isso é bem importante. Então, acho bem interessante vocês darem uma olhada nesse mapeamento, até para conhecerem o que tem de dados pessoais dentro do sistema, e se vocês têm coisas mais específicas, ou peculiaridades, ou tratamentos diferentes que complementem esse mapeamento, beleza? Depois, mais para frente, eu vou explicar a questão de anonimização e a gente volta à questão do mapeamento. O mapeamento tem uma interface de cadastro, né? Para fazer esse mapeamento tem uma interface tanto na web como no desktop, porque a gente tem clientes já com o sistema 100% web, outros estão parcial, outros ainda estão totalmente no desktop. Então a gente tem as duas interfaces e elas são sobre os mesmos dados. Então vocês podem também tanto evoluir ela pelo desktop como pela web, os dados são os mesmos e o resultado do mapeamento é o mesmo também. É uma coisa só. E esse mapeamento é o ponto inicial de todas as questões de LGPD, tá? Em cima desse mapeamento que os outros recursos, as outras funcionalidades que eu vou estar mostrando em seguida se baseiam. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Essa questão de prazos de sistemas eu queria ter trazido, mas eu não tenho. Mas sim, o mapeamento já tem em todos os sistemas. Em que releases exatamente eles foram liberados, eu não tenho de cada sistema. Mas eu me comprometo a mandar isso para vocês depois da nossa conversa, por e-mail, tá? Vamos adiante. A próxima questão também é um requisito lá do encarregado, do DPO, fornecer um relatório dos dados pessoais que eu tenho de um titular. É um direito do titular pedir para nós quais são os dados pessoais que a gente tem. E o que a gente faz? Entrega um outro relatório, tá, disponível no sistema, para o encarregado ou para o DPO listar o que tem a respeito de um titular. Isso aqui o ponto de entrada é um documento do titular. Lá no mapeamento a gente define quais são as chaves, os documentos que identificam o titular, geralmente o CPF, né? Mas pode também ser, por exemplo, o passaporte ou eventualmente até uma matrícula. E um titular pedindo seus dados, eu vou pegar o CPF dele e vou emitir o relatório com todos os dados
pessoais que eu tenho dentro do sistema daquela pessoa. É o requisito da lei, o DPO ele precisa conseguir entregar isso. E esse relatório também é vivo, ele é emitido em cima do mapeamento que eu acabei de falar. Aqui um exemplo de um relatório, ele é uma listagem bem corrida de todos os campos que eu tenho, né, e com o conteúdo deles. Então aqui deixa eu explicar uma coisa. Lá no mapeamento, eu só mapeei os dados que identificam a pessoa. Nome, CPF. Mas para todas as tabelas onde tem dados pessoais, eu considero que todos os campos da tabela são de dados pessoais e listo aqui nesse relatório. Então não há necessidade de cadastrar cada campo que existe, né? Basta os campos que identificam. O restante é também considerado dado pessoal e sai automaticamente nesse relatório. Beleza? Esse relatório, uma outra coisa importante falar, assim, ele é de um sistema, né? Ele não consolida todos os dados pessoais que a Banner, por exemplo, tenha a respeito de uma pessoa. Então, cabe ao encarregado juntar os dados que eu tenho pessoais a respeito do Andy no RP, no RH, no CRM ou onde eu tiver dados pessoais, tá? Sendo um sistema Banner ou não. Mas depois lá na frente eu vou explicar também como vocês podem consolidar isso. Mas então esse relatório de dados pessoais é a respeito de um sistema. Ele vai listar tudo, com base no mapeamento, tudo que eu tenho de dados pessoais do titular que me fez a solicitação. De novo, para atender a esse requisito, que é um dos requisitos que o DPO precisa atender, né? Vamos olhar as perguntas, tudo ok. Rastreamento. Esse aqui é um dos pontos mais complexos da questão de atendimento da LGPD. O sistema ele passa a gerar registro de rastreamento que permite identificar quem tem acesso a informações pessoais ou sensíveis de uma determinada pessoa física a partir do sistema. Tá? A gente, avaliando se tinha como controlar o acesso a dados pessoais ou evitar o acesso a dados pessoais, a gente já tem o sistema de segurança, que permite que vocês filtrem o que cada um vê. Então, dessa forma, vocês conseguem evitar que pessoas que não precisam ter acesso a dados pessoais tenham acesso aos dados pessoais. Mas no manuseio, no uso do sistema, a gente entende que não é viável as pessoas não terem acesso aos dados pessoais. Isso em especial em alguns sistemas, né? Por exemplo, RH e saúde, a gente está tratando especificamente sobre pessoas. E quase todos os dados são pessoais, né? Então, eu posso fazer uma pessoa operar um sistema de RH sem ter acesso a dados pessoais? Não. Isso não é viável. Então, a gente foi para o outro lado. Então, eu preciso registrar tudo que foi acessado e por quem foi acessado. Tá? Essa é a ideia do rastreamento. Esse registro não é obrigatório. Esse log ele é gerado se vocês ativarem. E vocês vão decidir se devem ou não gerar esses rastreios. O armazenamento não é feito dentro do banco de dados do sistema, isso para evitar que os bancos de dados cresçam demais, né? A gente já tem bases muito grandes, então gerar essa massa de log, de acesso dentro do banco seria um problema. Então a gente optou por gravar isso externo. E aqui a gente tem algumas opções, mas geralmente um banco não SQL, né? Um MongoDB, um Elasticsearch, um Hadoop, vocês podem gerar essa saída até mesmo em arquivo, tá? A gente está usando aí uma solução no meio que é o FluentD, para dar a opção de vocês salvarem esses logs como vocês desejarem. Depois, a consulta desses registros pode tanto ser feito por dentro do sistema Banner, como diretamente nessa base não SQL, que existem N ferramentas para fazer pesquisa em dados em cima de NoSQL, então vocês têm também esse acesso direto. Tem algumas coisas interessantes aqui que é assim, né? Quando eu passo a gerar um rastreio, eu posso gerar um novo problema de dados pessoais, de LGPD. Para evitar isso, a gente não está registrando no log o dado propriamente dito, o que foi visto. A gente registra isso aqui, ó. Quando foi o acesso, quem acessou, né, o usuário que fez o acesso, de quem é os dados que ele viu. Então, no caso aqui, a gente registra o que tiver no mapeamento como
as chaves, né? Geralmente o CPF é a chave que identifica uma pessoa. E o que foi acessado? Aqui nesse exemplo foi acessado os dados da tabela de funcionários e os campos que foram vistos foram e-mail e salário. Mas só tem a referência de quais são os campos, não o conteúdo do funcionário. Não tem o e-mail, não tem o salário, não tem o nome. Só tem o CPF e isso sozinho, isolado, não caracteriza um problema de LGPD. E quais foram os campos? Isso aqui me permite rastrear os acessos tanto a partir de um usuário, né? Eu quero saber tudo que o João Paulo ou João Melo aqui acessou, e aí ele vai me mostrar quais foram os CPFs que ele teve acesso a dados e quando. Como também eu quero saber quem acessou e quando os dados de uma pessoa específica. Ou ainda, eu quero saber quem acessou um determinado dado, bem específico, ao salário, de uma determinada pessoa. Esses cruzamentos são possíveis, beleza? Esse rastreamento, eu entendo que ele é fundamental para o caso de algum vazamento. Não importa como a informação foi acessada, se foi por um relatório, se foi numa tela do sistema, se a pessoa tirou uma foto com o celular, mas ela acessou com o login dela aquela informação para conseguir tirar a foto. Então fica o registro ali. Isso aqui tem um efeito, além do registro propriamente dito, tem um efeito moral tipo as câmeras de vigilância, né? Como eu tenho um rastreio de todo o acesso que é feito aos dados, as pessoas tendem a ser mais cuidadosas naquilo que elas acessam e vão evitar um acesso indevido, porque fica rastro. Se eu tiver algum problema de LGPD, eu tenho como rastrear quem acessou. Essa é a ideia do rastreamento. Dentro do sistema, a interface é, né, na web normal, um grid com os filtros por usuário, por data e por titular. Posso também fazer uma pesquisa geral, assim, quero especificamente salário, bato o salário ali, ele vai me trazer só os registros que têm salário. Essa questão de rastreamento, alguma dúvida? Se vocês quiserem postar ali alguma coisa. É possível mostrar um exemplo de log de rastreamento? Tá, o log de rastreamento, o exemplo foi o que eu coloquei na tela, tá? É um JSON, para quem conhece. É assim que ele é registrado lá, mas também tem uma interface de alto nível para fazer essa pesquisa em grid. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele é registrado nesse formato aqui, tá? A outra pergunta é se todas as melhorias de LGPD serão liberadas a todos os clientes ou tem algum custo extra por isso? Não, a LGPD é um requisito legal e, em geral, ele está contido nos contratos de manutenção de vocês, certo? Então, a LGPD entra sem custo. Essas questões são requisitos de lei. Essa é a questão. Mais alguma coisa? Eu vou passar a falar de anonimização. Se vocês têm mais alguma dúvida de rastreamento, talvez seria legal colocar agora. Não tem mais nenhuma pergunta aí. Se aparecer depois eu respondo sem problema nenhum. Dos grandes tópicos, o próximo é a anonimização, tá? E esse também é bem importante. O que é a anonimização, né? A partir do documento de um titular, o sistema limpa ou altera todas as informações que permitem identificar a pessoa no sistema, ou seja, torna seus dados anônimos. Quer dizer, eu mantenho o dado na base, mas eu tiro qualquer referência que ligue com a pessoa física, com o titular, né? Então eu limpo justamente aquelas informações que a gente mapeou lá atrás, tá? Então aqui o mapeamento novamente aparece muito. Do log, eu esqueci de comentar que esse rastreamento só é registrado para tabelas mapeadas, né? Não faz sentido eu gerar log de outras tabelas. Então, para economizar armazenamento de log, a gente faz o registro de rastreio só das tabelas que têm dados pessoais. Então, sempre esse mapeamento é fundamental para que o restante dos recursos funcione bem. A anonimização vai na mesma linha. O que eu faço?
uma vez que eu informo o CPF de uma pessoa, eu procuro todos os dados que eu tenho a respeito daquela pessoa e elimino os dados sensíveis e os que identificam. Elimino ou altero de forma irreversível, porque é o que manda a lei, certo? E a regra que é usada para limpar esses dados, ela também é definida lá no mapeamento. E, de novo, a Banner definiu uma regra. Então, por exemplo, a tabela de funcionários vai virar, um funcionário anonimizado vai ficar com o nome dele funcionário 256, funcionário 700. A gente usa o handle apenas para diferenciar um funcionário anonimizado de outro, né? Mas vai ficar simplesmente isso, funcionário anônimo ou funcionário e o número. O que acontece com a data de nascimento? Ela é limpa. O que acontece com o sexo? A gente limpa. Cada regra de anonimização está definida lá no mapeamento. E vocês também podem mudar essa regra. Então, se a Banner definiu que o sexo é limpo, eu não sei se exatamente foi feito no RH, né? Mas vocês podem ir lá e definir que vocês vão transformar em masculino todas as pessoas que foram anonimizadas. É um exemplo que não faz muito sentido, mas só para dar uma ideia de que vocês podem customizar essas regras de limpeza dos dados na hora que for feita a anonimização, beleza? Então, de novo, os dados não são excluídos. A gente optou pela anonimização porque numa base relacional é muito difícil limpar dados sem criar um problema de integridade entre eles, né? Mantendo a integridade da base. Então, o que a gente faz é anonimizar. Os dados ficam lá, relatórios gerenciais, relatórios financeiros, eles vão continuar batendo, porque não foi eliminado o dado. O que acontece é que aquele dado agora você não pode mais ligar ele a uma pessoa, a um titular. Isso aqui também é um requisito básico lá da lei, né? Que um titular pedindo a anonimização dos dados dele, a gente tem que conseguir fazer isso no sistema e eliminar os dados que tem a respeito dele, então a gente vai pela anonimização. Aqui acho que já falei quais dados devem ser limpos e que valores devem ser assumir, está lá no mapeamento dos dados pessoais sensíveis, o cliente pode modificar e é irreversível. Então aqui tem um detalhe bem crítico, que assim, uma anonimização executada errada não tem volta. Então é algo bem crítico. E uma outra questão é que cabe ao encarregado, ao DPO, avaliar se um pedido de anonimização pode ser atendido ou se há regras de retenção dos dados previstas na lei, ainda atuando sobre os dados do solicitante. O sistema não controla tais regras. Tá? Essas regras são complexas. Um funcionário que pede uma anonimização de dados, a lei diz que a gente tem que guardar esses dados por até 20 anos. Então, o encarregado vai ter que olhar se esse funcionário não é funcionário há 20 anos e se não tem outra regra sobre esses dados, ele pode sim efetuar a anonimização. Conversando com alguns clientes, aparece até um comitê sendo criado dentro deles, dentro dos clientes, para decidir se um dado pode ou não ser anonimizado por conta dessas regras, né? A gente no sistema criou algumas regras para evitar acidentes. Então, a gente checa algumas coisas antes de anonimizar. Por exemplo, um funcionário ativo, a gente não permite a anonimização dele. É só uma segurança, né? Mas sobre essa rotina de anonimização, realmente precisa haver um cuidado bem grande no processo de execução dela para não anonimizar, não limpar dados por acidente ou errados, né? De forma geral, o sistema não controla regras de retenção de dados, tá? A gente só faz algumas checagens para evitar acidentes. Coisas mais óbvias, assim. Todos esses recursos que eu falei também estão disponíveis em API. A gente tem um conjunto de APIs relativas à LGPD, tá? Então, quando eu falei lá da emissão dos relatórios, tanto do mapeamento, como dos dados pessoais, e agora aqui da anonimização, essas funcionalidades podem ser disparadas a partir de APIs. O que isso possibilita? Que vocês construam soluções ou usando ferramentas, porque já tem uma série de ferramentas para controle de LGPD, integrem os N sistemas e consolidem as informações. Então, eu tenho lá o caso de um cliente nosso, né, 27 sistemas, e eu preciso colher as informações pessoais, eu posso fazer uma solução à parte
que vai disparar esses relatórios, vai colher as informações pessoais que eu tenho em cada sistema e consolidar para encaminhar para um titular. Ou então um processo de anonimização, eu não posso fazer ele só num sistema, disparar essas APIs de anonimização em todos os sistemas. Inclusive, um dos clientes que eu conversei, eles estavam justamente construindo isso, e toda essa validação se pode ou não anonimizar era feito num workflow, né? Antes de ser disparada a rotina no sistema. E aí com a assinatura de algumas pessoas, quer dizer, algumas pessoas vão checar, dá ok, e aí a anonimização ela é disparada de forma automática em todos os sistemas. Isso torna a coisa muito mais segura. Agora também é muito óbvio para mim que no primeiro momento essas soluções não vão estar construídas, né? Mas como LGPD não é uma coisa que a gente entrega agora e acabou, a gente está construindo esses recursos para que vocês possam construir as soluções de vocês, integrando todas as peças, integrando todos os sistemas. Essa é a ideia. Também nessa linha, a gente está entregando a primeira versão, né? E a gente tem consciência de que, à medida que a gente for amadurecendo na lei, que a agência for criada e que as outras agências, por exemplo, a ANS na área de saúde, estiver discutindo o assunto, provavelmente novos requisitos vão aparecer. E aí a gente talvez tenha que resolver outras coisas. Uma pergunta que veio aqui, Carlos Ferreira, os dados ficam anônimos ao fazer uma query SQL? Sim, porque o processo de anonimização, a gente realmente elimina o dado do banco, né? Então, uma vez anonimizado, não tem mais como acessar nem por BI, nem por ferramenta externa, nem direto no banco, nem por builder, de nenhuma forma. O dado não existe mais, tá? A gente também limpa logs. Então, por exemplo, assim, se vocês têm log de auditoria ativado numa tabela de dados pessoais e o dado de um titular foi anonimizado, a gente elimina os logs de auditoria daquele registro, daquela pessoa, porque senão também pela auditoria eu consigo voltar a saber quem era o titular daqueles dados, né? Então a gente tomou bastante cuidado para não deixar rastros mesmo. Isso tem dois lados, né? A questão da lei é bem importante que a gente não deixe nenhum rastro, por outro lado, torna a coisa irreversível, então os acidentes se tornam perigosos. Eu gostaria mais de abrir o áudio para vocês falarem, me sinto muito sozinho aqui. Mas vamos lá, eu estou de olho aqui nas questões, tá? Você quer que eu abra? Que eu vou então permitir eles aqui para falarem? Pode ser? Pode ser. Eu tenho um último slide, daí em seguida a gente abre para vocês falarem, tá? E vocês podem fazer as perguntas com áudio. Aí eu abro aqui para eles. Você Tá dá bom. um toque quando você terminar. Obrigado, Priscila. Imagina. Então, o último slide, assim, além dessas coisas que são as principais, né? Vamos lá, o mapeamento, os relatórios para o DPO, tanto do mapeamento como os dados pessoais de um titular, o rastreamento de todo acesso feito a dados pessoais e a anonimização. Esses são os principais recursos para atender a LGPD. Mas a gente também fez uma série de outras coisas menores, né? Então, tem todo um conjunto de regras de senha, porque uma questão importante é impedir o acesso ao sistema de pessoas que não devem ter acesso, né? A gente tem uma série de regras de senha para vocês tornarem as senhas mais seguras, desde mudança de senha regular até a complexidade dessa senha, não repetir senhas antigas. Tem aí um conjunto grande de regras que vocês podem e devem ativar. A outra questão é que a gente tem N soluções de integração da autenticação, né, dos usuários e senhas com LDAP, com AD, com OIDC, com uma série de ferramentas ferramentas de gerenciamento de identidade, tá? E também a gente recomenda que vocês usem essas soluções porque elas tornam o controle de quem tem acesso aos sistemas mais seguro. A gente também fez incrementos em logs, principalmente log de tentativa de login. A gente não tinha lá informações do IP, por exemplo, de quem estava fazendo a tentativa. Tudo no sentido de dar maior condição de vocês rastrearem um eventual incidente de vazamento de dados pessoais, certo?
Também na questão de segurança, eu não entro muito aqui nesse assunto, mas a gente fez novos testes de vulnerabilidade, os pen tests, né, para evitar que principalmente a solução web tenha vulnerabilidades de segurança que permitam a invasão. Mas isso também é um trabalho contínuo, a gente vem fazendo há bastante tempo, todo ano a gente passa por N testes e vai continuar fazendo, né? Isso não acaba nunca. Uma revisão geral de segurança, tá? Então, assim, no sentido de segurança, a gente também fez uma série de ajustes mais finos para garantir que a solução esteja bem segura. Esses são os pontos, tá? E realmente agora eu queria ouvi-los. Quem tem dúvidas, fiquem bem à vontade agora. Priscila, abre aí para o pessoal. Eu vou abrir, só um momento. Seria interessante que quem tiver as dúvidas pode levantar a mão e aí eu, né, eu permito aqui o som. Vamos ver, tem uma pessoa aqui já com a mão levantada. Oi, boa Pode tarde. falar. Boa tarde, meu nome é Marcelo. Eu sou da unidade aqui de João Pessoa, da Infomed Banner. Tudo bom, Wayne? Tudo bem? Eu tenho uma dúvida seguinte, quando você fala em relação à anonimização, certo, que os dados são excluídos, no caso aqui da gente, né, o Infomed, ele é o sistema nosso para a gestão de plano de saúde. Você acha que essa anonimização é possível, já que a gente tem que fornecer dados para a ANS e para, principalmente, a questão do CIB, né, que tem dados tanto pessoais como dados sensíveis. Aí, nesse caso aí, o que é que você acha nessa relação ao nosso sistema específico, que é para a gestão de planos? Uhum. Então, igual em RH, até onde eu sei, na questão de saúde, vocês têm uma obrigação legal de manter os dados por 20 anos. Então, enquanto existem dados ativos, né, dados de qualquer movimentação ou de histórico que tenha menos de 20 anos, esse dado não pode ser anonimizado por uma questão de outras leis. Certo. Agora, passado esse tempo, sim. E aí também não tem mais nenhuma obrigação de enviar dados para a ANS. Certo? Isso. Então é bem nessa linha. A anonimização ela só é possível e só deve ser feita se não houver nenhuma outra lei garantindo a guarda do dado. Essa é a Certo. questão. Ok, obrigado. Tem uma pergunta no QA. Como será prestado suporte remoto pela Banner, considerando todos os controles de acesso que serão necessários? Essa pergunta é bem importante e a gente quebrou bastante a cuca com isso, né? Discutimos bastante. Uma coisa que está muito clara para nós nesse sentido é que a gente não vai mais poder ter bases de cliente com dados quentes dentro do ambiente da Banner. Isso, olhando a lei, não é mais possível. Para que a Banner tivesse acesso a uma base dessa, uma cópia de uma base, a gente teria que ter autorização de todos os beneficiários ou de todos os funcionários de dentro da base, ou seja, não é viável. Até aqui a gente entende que a gente poderia fazer o acesso remoto, né? Acessar no ambiente dos nossos clientes para prestar o suporte, aparentemente não é problema perante a lei. O que não pode é sair essa base de dados para um terceiro, no caso a Banner, sem um consentimento de todos os titulares que estão dentro da base, tá? Então, a gente vai trabalhar muito mais nesse sentido. Agora, ainda temos dúvidas sobre se esse acesso remoto é possível. Eu até aqui entendo que ele é possível e um jeito de mitigar o risco de um vazamento nesse tipo de acesso é a gente fazer um monitoramento, né? Desde registrar o vídeo até ter um acompanhamento de uma outra pessoa nesse acesso remoto e manter um registro. Quer dizer, esse log de acesso a dados pessoais ele acaba registrando. Então, um bom procedimento é que o usuário que é fornecido para o suporte da Banner fazer o acesso seja um usuário específico para a Banner. Então, todo acesso que for feito fica registrado e se houver um vazamento tem como rastrear quem foi que teve acesso a esse dado, né? Mas a cópia de base realmente
essa foi uma das primeiras coisas que a gente mexeu. A gente fez uma limpa grande aqui na Banner. Facilitava bastante a nossa vida. Isso agora é um desafio, mas a gente entende que simplesmente não é mais possível, né? Então, realmente é um ponto bem sensível, tá? Alguém mais levantou a mão? Senão vou ler outra pergunta aqui. Priscila. Ninguém mais. Então vou ler uma outra pergunta aqui. Se um titular que saiu do plano de saúde pede anonimato e depois recebemos uma fatura de ressarcimento SUS, hoje ainda chega a cobrança antiga, não teremos como analisar as informações. Acho que eu respondi isso antes, né? Eu acredito que não depois de 20 anos. Então, durante 20 anos, a anonimização não pode ser feita. E depois de 20 anos, eu creio que não vai mais acontecer um ressarcimento do SUS, eu espero. Espero que não leve tanto tempo. Mas, de fato, a anonimização é um requisito da lei que eu vejo que vai ser pouco usado no início, porque tem muitas regras de retenção de dados, né? Então, depois de 20 anos, aí dados de saúde e de RH podem ser limpos. Agora, em RP, o tempo de guarda é menor, é 5 anos. Então, esse sistema, talvez antes a gente tenha pedidos de anonimização. De qualquer forma, vocês têm que ter o recurso para responder, né, em caso de algum problema, que vocês conseguem fazer, que vocês conseguem atender o requisito se vier um pedido, né? Então, tem que ter o recurso lá. Novamente, Marcelo que está falando. Quando você fala a questão das bases dos clientes, a gente ter elas locais para realizar testes. Mesmo que a gente fizesse o embaralhamento dos dados, não é possível a gente ter essas bases? Com embaralhamento é possível. A gente fez a anonimização até aqui individual, né? Eu posso pedir a anonimização de uma pessoa. Dá para fazer, pedir a anonimização de todos? Pode. A rotina não é feita para isso, mas dá para fazer. Agora, o que a gente tem discutido aqui internamente é se uma base de saúde, por exemplo, totalmente anonimizada, ela ainda serve para o teste? Porque existem regras de negócio que levam em consideração dados pessoais, certo? E aí talvez não seja mais possível. Sim. Isso tem que avaliar dentro de cada sistema, o que pode e o que não pode ser feito. Mas se houver uma anonimização completa da base, eu entendo que perante a lei a gente pode sim trazer cópia dessas bases. Mas isso vai ser algo, assim, último recurso, né? Porque isso vai se tornar difícil. Certo. O rastreio também será realizado ao fazer consultas SQL de dados pessoais e sensíveis? Não. A gente não tem como... teria que fazer um interpretador do SQL para entender que dados que estão sendo lidos, para saber se eles são pessoais sensíveis e fazer um registro disso, né? Esse tipo de recurso agora ele se torna bem sensível. A gente já tem log dos SQLs executados, mas tem que restringir ao máximo as pessoas que têm acesso a esse tipo de recurso, assim como vocês já restringem o acesso direto ao banco, porque ele cria uma brecha com pouco rastreamento, né? Então ali tem um ponto fraco de segurança. No MyPlace terá alguma opção de controle de termos de consentimento dos colaboradores? Esse é um assunto que a gente ainda não avançou. A gente entende até aqui que não é necessário consentimento para dados de RH, porque tem um fim bem objetivo, né? Até o sistema de RH é um dos sistemas que está bem previsto na lei, e uma vez que eu vou admitir um funcionário, eu ter os dados dele para poder pagar ele e cumprir com as minhas obrigações perante o e-social e as outras questões legais, eu tenho um bom motivo para ter esses dados e eu não preciso do consentimento do colaborador. Isso no termo legal lá, eu não me lembro exatamente as palavras que se usa, mas eu estou traduzindo, né? Assim, eu tenho um motivo para ter os dados, ok. Esse consentimento, ele faz muito sentido em casos onde eu não preciso ter o dado, né? Por exemplo, um Facebook, ele não precisa ter o meu dado porque ele não me presta, ele não tem nenhuma obrigação legal a cumprir. Então ele precisa do meu consentimento para ter os meus dados. Agora, num sistema de RH, num ERP que faz o pagamento, num sistema de saúde que faz a gestão, ou um jurídico, esses sistemas eles têm
eles precisam dos dados para cumprir com a questão legal. Então, o consentimento não é necessário. Agora, existe algum cenário onde o consentimento é necessário? A gente não enxergou, mas aí se vocês perceberem situações, se vocês na caminhada de vocês conversando com um jurídico ou com assessorias tal, a gente está aberto a conversar sobre isso. Talvez esse item realmente tenha que ser atendido em algum ponto. Wendy, o Adriano levantou a mão, eu vou colocar para ele falar aqui a pergunta Legal. dele. Tá? Adriano? Eu habilitei a fala dele, ele só está com o microfone fechado. Não estamos te ouvindo, Adriano. Ah, ele está com problema no áudio. Ele vai escrever a pergunta dele ali. Tá bom. Tem uma outra pergunta, já vou lendo essa, sobre portabilidade. Também a gente não tratou isso. E aí, portabilidade é outro assunto bem espinhoso. A gente imagina num serviço simples, né? Portabilidade faz algum sentido. Agora, a portabilidade, por exemplo, de dados de saúde é um assunto bem espinhoso, né? E com certeza a ANS vai ter que discutir esse assunto. Se houver uma portabilidade, por exemplo, de plano de saúde, e tem um monte de questões éticas envolvidas nisso, né? Então a ANS vai ter que definir o protocolo de portabilidade. Da mesma forma, RH, né? Eu vou fazer uma portabilidade de dados de folha. Não tem nada hoje definindo padrões para que um sistema receba dados de outro, né? Então esses padrões vão ter que ser construídos. A gente também não tratou portabilidade porque a gente entende que não serve para nada a gente exportar dados de um sistema de RH ou um sistema de saúde se outro sistema não sabe como ler esses dados. E da mesma forma, se a gente não sabe como ler dados de outros sistemas, certo? Então, se houver portabilidade em RH, em RP, em saúde, em jurídico, alguém vai ter que definir os padrões de portabilidade. Por isso a gente não tratou isso. A pergunta do Adriano não chegou. Ele colocou sim a pergunta aqui. É? Fotos dos benefícios do plano de saúde, está no bate-papo. Ah, então tá, eu tô no... Deixa eu ler aqui. Fotos dos beneficiários do plano de saúde devem ser criptografados, arquivo em PDF, arquivos XML também devem ser criptografados. Tá, olha só. Quando é feita a anonimização, a gente elimina tanto foto como arquivos anexos, tá? Desde que estejam mapeados. Nesse caso, sim. Agora, em relação aos dados quentes, os dados não eliminados, né, não anonimizados, a gente não faz criptografia. A gente não faz nem criptografia dos dados no banco, nem de imagem ou arquivo. A gente entende que essa parte de criptografia, ela tem que ser um recurso usado do banco de dados, não da aplicação. Porque se eu criptografar os dados do banco, esse banco ele passa a ser de propriedade da Benner e não mais de vocês. Porque vocês passam a não ter mais acesso aos dados. E isso não é correto. O banco ele precisa estar aberto para vocês, né? Porque ele é de propriedade de vocês. E se vocês quiserem conectar uma outra aplicação, ou conectar um BI, ou qualquer outra ferramenta em cima do banco, vocês têm que conseguir acessar esses dados. Então, a forma de ter os dados criptografados e com a máxima segurança é usar soluções do banco de dados de criptografia, de forma que se os dados do banco forem roubados, eles não podem ser lidos. Mas uma vez que eu tenho acesso ao banco de dados, então eu tenho acesso aos dados. Então a segurança passa a ser um problema do banco, da infraestrutura. Espero ter respondido, Adriano. Se não, mande aí outro comentário. Legal.
Giovanni, gostaria de começar a testar utilizando RH corporativo e self-booking. Então, gostaria que informasse, mesmo que posteriormente, em quais versões essas funcionalidades estarão disponíveis. Priscila, duas perguntas. Esse vídeo está sendo gravado, a gente consegue disponibilizar para o pessoal que está aqui de alguma forma? Sim, o vídeo será disponibilizado amanhã Tá. ou na sexta. E eu Pode também ficar tranquilo, tá consigo sendo encaminhar um gravado. e-mail para quem está nessa reunião depois? Sim. Tá, porque eu estou devendo uma informação que é em que versões dos sistemas estão as questões de LGPD. Eu queria ter trazido essa informação dos sistemas, mas eu não trouxe, então eu vou encaminhar depois para vocês essas versões. Eu sei que isso foi sendo entregue, tá? Então a parte de mapeamento e dos relatórios, que é a primeira parte, eu acredito que vocês até já tenham, porque foi liberado bastante tempo. Depois a parte de rastreamento vem em seguida, e isso também já deve estar liberado em todos os sistemas. E aí o que foi entregue por último é a parte de anonimização. Tá? Esse que talvez vocês ainda não tenham. O restante eu creio que vocês já se vocês estão atualizados, principalmente na parte de RH, por causa do e-social, que está vendo atualizações constantes, os recursos da LGPD já devem estar lá. Se vocês quiserem olhar, dentro do módulo ADM, no desktop, tem um grupo de LGPD e tem botões lá na Ribbon também para a emissão dos relatórios e para anonimização. É uma forma de vocês verem se isso já está na base de vocês. Wendy, fizemos um curso no qual o ministrante afirmou que para casos de novos cadastros precisamos emiti-lo, já que somos obrigados a informar ao cliente, pessoa física, a finalidade do armazenamento dos dados, né? Mesmo que seja para caso de cumprimento de outras leis perante outros órgãos, contabilidade, ANS, etc. Entendi. E essa é uma pergunta da Eliana. Eliana, se tu conseguir abrir o áudio, esse consentimento é na contratação, então seria o formulário escrito, ou seria um consentimento no uso do sistema? O que explicaram para vocês? Eliana. Solto. Deixa eu liberar ela para falar. Eliana, seu áudio está liberado. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Boa tarde. É o seguinte, a gente aqui na Infomed, nós trabalhamos com sistemas para operadoras de saúde, certo? Uhum. E aí seria um caso, por exemplo, de um beneficiário que ele vai fazer um contrato com uma operadora de saúde. E aí, na hora lá que ele está contratando o serviço da operadora de saúde, ela vai pegar os dados dele e antes dos dados dele realmente serem salvos no banco, a operadora vai ter que emitir um termo para ele, que ele vai assinar, em que ela vai explicar para ele para que ela está armazenando aqueles dados que ela está solicitando. Por exemplo, se ela solicitar a data de aniversário, aí ela vai ter que informar a ele para que ela precisa armazenar aquele dado. Então, mesmo que seja para cumprir obrigações legais perante outros órgãos, o cliente, a pessoa física deve ser informada para que cada dado vai ser armazenado. É curioso. Eu vejo ainda muita discussão acontecendo, né? Eu acho que vai ter bastante coisa se tornando mais clara e sendo amadurecida aí nos próximos tempos. Mas isso a gente ainda não tem a formação, né, do órgão regulador que vai também, realmente regulamentar a lei, né? Também. E eu tenho uma expectativa na parte de saúde que a ANS traga algumas coisas mais concretas também para a área de saúde, que tem, por exemplo, na lei diz que toda a informação de saúde é sensível, é bem amplo, mas uma vez que eu anonimizei, eu tenho que eliminar também a informação de saúde, o resultado do exame, né, tem uma série de questões aí bem complexas. É que dados clínicos, na verdade, né, são dados sensíveis. São. Mas se eu elimino a vinculação com o titular, eu preciso eliminar esse dado? É uma dúvida que eu tenho. Mas em relação a essa questão de pedir autorização, acho que a autorização
extra, ela não vai causar nenhum prejuízo. Só que o que eu também tenho lido é que se eu peço autorização para tudo que é coisa, as pessoas se tornam insensíveis a esse pedido de autorização e passam a autorizar tudo, né? Então, isso parece que passa do ponto. A autorização ela tem que ser pedida quando, de fato, há alguma condição da pessoa negar a autorização. Mas se ela está se tornando um beneficiário de um plano de saúde, ter os dados cadastrais daquela pessoa é um requisito fundamental, assim como eu estou contratando uma pessoa. Eu não precisaria ter que me explicar em relação a isso e, consequentemente, eu não deveria precisar pedir autorização disso. Essa é a minha interpretação, tá? Mas se alguém está falando que vocês devem fazer isso e pedir, no primeiro momento, uma autorização, eu não vejo isso também como um problema. E como tem um mapeamento de quais são os dados que a gente armazena, vocês podem partir desses dados, né? Mas eu acho que isso vai virar uma chatice bem grande e as pessoas simplesmente vão começar a ignorar, igual a gente já ignora um monte de contrato, né? É uma coisa ruim no final. Porque a gente deveria prestar atenção no que realmente a gente precisa tomar uma decisão e não uma montoeira de informação inútil, né? Wendy, Marcelo novamente. Aí eu vou até um pouco mais além. Agora, recentemente, eu fiz um curso na Alura, foi até oferecido pela Benner, e lá, durante o curso, a instrutora, ela orientou o seguinte, que não só o termo de consentimento, mas também, caso a pessoa venha a não consentir, né, aquele dado, o órgão, né, a empresa tem que dizer para ela, se você não consentir, as consequências são tais, tais, tais e tais. Então, assim, Isso. a gente fica nessa dúvida por causa disso, né? Tem a questão do consentimento, mas também tem a questão do não consentimento, as consequências desse não consentimento. Aham. Se é preciso, se não é, entendeu? Um advogado com quem eu conversei, ele falou simplesmente assim, muitos serviços, o não consentimento significa a não contratação do serviço, ou a não efetivação de uma contratação, né? Não é viável. Uma contratação de um colaborador, ele chega ali e diz, não consinto com fornecer meus dados pessoais para minha contratação, a contratação não acontece. Eu vou comprar uma coisa e não quero dar meus dados pessoais para emitir a cobrança, então a compra não é realizada. E nesse sentido ele entende que não há nenhuma necessidade de pedido de consentimento. Mas, gente, eu não sou especialista na lei, né? Não sou da área jurídica, então eu estou compartilhando com vocês as minhas percepções. E vocês realmente precisam de ajuda jurídica e confiem neles mais do que em mim, por favor. Aí eu concordo com você, porque, por exemplo, para você se tornar um beneficiário, pede o nome da mãe. O nome da mãe para a ANS é obrigatório. Então, como é que eu vou gerar um CIB daquele beneficiário se eu não tenho o nome da mãe dele? Eu não consigo enviar esse beneficiário para a ANS nunca. Então, não tem condições dele ser meu beneficiário porque a informação do nome da mãe não está disponível. Mas é que a questão não é apenas a autorização. A questão é você deixar claro para a pessoa onde o dado dela está sendo usado e para que está sendo usado e com quem também. E além disso, com quem eu estou distribuindo aqueles dados. Que a gente aqui ainda nem entrou nesse mérito, né? A gente tem integração com outras ferramentas aí, da própria Unimed Brasil, né? Que o dado, ele sai da gente, vai para outro fornecedor. Então, a questão não é apenas autorizar, né? Porque se realmente ele não autorizar a gente a usar um dado que a gente precisa para cumprir até outra lei perante outro órgão, lógico que a gente não vai conseguir prestar o serviço e aí, claro que a gente não vai conseguir efetivar o contrato. Mas a informação de que, para que e onde está sendo utilizada, em muitos cursos que a gente está fazendo aí, o pessoal tem enfatizado bastante isso. Essa questão de integração, quando envolve outro sistema, que o dado trafega, isso é bem crítico, isso vocês precisam olhar com bastante carinho mesmo. Quanto a quem acessa, eu entendo que os funcionários da empresa, né, diretos, isso não precisa ser dito. Agora, se há terceiros que acessam, isso é bem importante, aí precisa sim de consentimento. Eu entendo que isso está bem explícito na lei e é bem delicado, bem crítico, né? Principalmente quando há processamento de dados externo, isso precisa estar realmente consentido, tá? Então aí é um ponto de atenção.
O Giovanni perguntou, voltando ao início, será possível emitir algum relatório que informe o usuário, o perfil com acesso a dados pessoais ou dados sensíveis? Dependendo do sistema, é todos. Não tem como operar um sistema de saúde sem acesso a dados pessoais sensíveis, né? Sensíveis porque dados de saúde são todos sensíveis, então entendo que todos. A gente não tem uma coisa específica cruzando o acesso que ele tem com os dados pessoais que foram mapeados, tá? Isso não tem. Mais alguma questão, gente? Ó, LGPD, eu sei que tem muita questão e eu não tenho aqui a pretensão de responder as dúvidas de LGPD, porque eu também tenho bastante dúvidas e eu acho que todo mundo ainda tem muita dúvida e sem agência, essas dúvidas inclusive vão ter dificuldade de ser sanadas. Mas passar segurança para vocês de que a gente tem os recursos para atender aquilo que está claro na lei e não ficar devendo, né? Porque eu entendo que também no primeiro momento as punições estão previstas lá só para 21 de agosto de 2021. Então tem um tempo de adaptação aí sem teoricamente punições, mas também já li que juiz de primeira instância, PROCONs podem aplicar multas se houver vazamento. O que é muito importante é tanto nós como fornecedores de software como vocês conseguirem apresentar evidências de que a gente está preocupado com o assunto, que a gente está atuando, que a gente está fazendo o necessário para atender a lei, né, que a gente não está sendo displicente com esse assunto. Esse é o principal, porque a penalidade, se ela vier, ela vem em relação a isso. Né, se foi descaso, descuido, ou se a gente fez o que podia fazer para evitar o vazamento e mesmo assim aconteceu, a penalidade vai ser completamente diferente. Então, diante de algum problema, a gente precisa ter evidências de que a gente está tratando, que a gente está sendo sério com esse assunto. Né? Acho que esse é o ponto mais crítico daqui até em agosto do ano que vem, quando daí a coisa vai ficar mais séria. Espero ter esclarecido o que é que a gente está entregando. E daí eu tenho então duas dívidas com vocês, uma é entregar o vídeo e outra os prazos de quando vão ser liberadas as versões dos sistemas. Eu encaminho isso no decorrer dessa semana, até sexta-feira. Mais alguma questão, gente? A Laura colocou, né, na questão da portabilidade, como seria tratado o pontuário eletrônico. Sim, é uma bela discussão. Eu espero que a ANS entre nessa discussão. Não faz sentido a gente, fornecedores de software e operadores de saúde, tentar resolver isso, certo? Esse assunto é bem maior do que nós. E prontuário eletrônico é um assunto espinhoso que já tem muito tempo, né? Legal, gente, então. Carlos colocou no chat que no AG, no Saúde AG, a versão 355 Release 6 já tem as questões da LGPD. Mas eu vou juntar essas informações para vocês, tá? E aí eu encaminho para vocês. Se era isso, agradeço demais aí a presença de todos, a atenção, esse tempo aí de a gente falar um pouco de LGPD. E fico à disposição. Se vocês quiserem lembrar de algo depois, a gente pode conversar sobre LGPD e sanar outras dúvidas que aparecerem. Com certeza aparecerão. Ok? O Vinícius fez mais uma pergunta, e no caso de anonimização o campo é excluído? Não, ele é mantido lá porque para os outros registros ele ainda tem conteúdo, só naquele funcionário, naquela pessoa que foi anonimizado, o conteúdo é eliminado, ou substituído por um conteúdo padrão.
Ok? Então, gente, uma boa tarde a todos e muito obrigado.